E hoje vamos de ovo de pé ou ovo de pote de colher, uma das maiores tendências para essa Páscoa. E é claro que não pode faltar aquele recheio de sucesso, aquele que é queridinho entre os clientes, Kinder Bueno. Então, esses dois juntos estão fazendo um sucesso imenso. E é claro que eu tinha que vir aqui e dividir passo a passo com vocês. E nesse passo a passo vamos ter a temperagem super fácil, não tem como errar. Se você tem dificuldade na temperagem, esse vídeo vai te ajudar. A montagem de todas as casquinhas e o recheio. E para ficar melhor ainda, a precificação. E nesse vídeo eu também trouxe mudanças, melhorias aí para sua produção ficar mais fácil do que eu compartilhei no outro vídeo. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante e arrasar aí nas suas vendas, porque esse ovo esse ano é sucesso. Vou começar preparando o recheio, porque eu preciso utilizar ele totalmente frio. Aqui na minha panela, eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado. Cada caixinha dessa é de 395 gramas. E para essa quantidade de leite condensado, eu utilizo 3 caixinhas de creme de leite, totalizando aí 600 gramas. Por quê? Porque aqui depois eu vou saborizar, esse é um recheio coringa, e eu ainda vou saborizar esse recheio com chocolate, e a casquinha do ovo é chocolate, então eu preciso que ele fique bem suave. Por enquanto, a base do recheio é essa, somente 2 ingredientes. Vou misturar tudo muito bem. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo, não posso parar de mexer. Uma outra dica aqui para vocês, se sua panela for muito fina, que não é o recomendado, mas a gente precisa utilizar o que tem, né? Utilize também 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, o que for da sua preferência, assim vai evitar também queimar no fundo. E esse recheio eu preciso dele em um ponto mais molinho, porque eu vou saborizar com chocolate e Nutella, então ele não pode ficar muito firme. Aqui ele já chegou no ponto ideal. Eu passo a minha espátula, ele não abre um caminho, ele só faz uma marcação. Eu ergo a minha espátula e ele vai cair ainda bem fino. O recheio nem marca em cima do próprio recheio. Agora, eu vou dividir esse recheio em partes iguais. Aqui eu coloquei 475 gramas em cada refratário. E agora, eu vou saborizar ele ainda quente. Vou começar pelo recheio branco. Aqui eu tenho 80 gramas do chocolate branco, o Nobre, e 5 colheres de sopa de leite em pó, que é o leite ninho. Agora, eu vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo. Como eu preciso esperar o meu chocolate derreter aqui com o próprio calor do recheio, eu mexo um pouquinho e vou deixar ele reservado para esse chocolate derreter por total e esse recheio ficar homogêneo. Feito isso, eu já vou saborizando também o recheio de chocolate ao leite. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa do chocolate em pó 50% cacau. 50 gramas do chocolate Nobre, aqui eu estou utilizando o blend. E 2 colheres de sopa de Nutella, dando aí 80 gramas de Nutella. Vou misturar tudo muito bem e também vou deixar esse chocolate derreter por total aqui com o calor do recheio. Depois, eu vou pegar o meu fouet elétrico, pode ser o fouet de mão também, e vou passar nesses recheios. Sempre começo pelo recheio branco, porque assim eu não preciso lavar o meu fouet, já posso colocar no recheio de chocolate ao leite. Vou passar o fouet até que fique um recheio bem lisinho. Feito isso, eu vou colocar um plástico em contato de toda a superfície desse recheio e deixar esfriar totalmente. E vou fazer a mesma coisa com o recheio de chocolate. Agora, é só deixar esses recheios esfriarem. Eu gosto sempre de deixar esfriar em temperatura ambiente, mas se você tiver pressa, para esses ovos não tem problema colocar na geladeira.
E agora vamos para o derretimento do chocolate. Aqui é chocolate nobre, então ele precisa da temperagem. Se você trabalha com a cobertura, aí não precisa. E uma coisa muito importante, tá, gente? Quando usamos o chocolate nobre, não adianta você se preocupar só com a temperagem dele, que no caso é abaixar a temperatura desse chocolate. Temos que nos preocupar muito também com o derretimento. A gente não pode ultrapassar da temperatura que vem indicando ali sempre o próprio fabricante. Se você erra aqui e faz a temperagem certinha, gente, não vai adiantar em nada, porque o seu chocolate também vai ficar amolecendo. Ali eu estava mostrando as indicações do fabricante. Cada fabricante tem uma indicação diferente. Sempre dá uma olhadinha aí na embalagem do seu chocolate. Esse chocolate que eu estou utilizando é o chocolate nobre e o blend. E aqui eu vou fazer o derretimento respeitando a temperatura que pede. Vou fazer no micro-ondas, de 30 em 30 segundos. Vocês viram ali que era a primeira vez que eu tinha colocado 30 segundos. Não acontece nada, gente. A segunda vez também. Aí tem muitas pessoas que erram, aí aumenta esse tempo, não aumenta. Vai de 30 em 30 segundos mesmo. E cada pausa aqui de 30 segundos mexe para não queimar ali o fundo. E outra coisa muito importante, gente, faça o derretimento do chocolate sempre assim, um refratário de plástico. Essas panelinhas são próprias para o derretimento do chocolate. Porque, gente, quando a gente utiliza o vidro, ele retém o calor. E às vezes você fez o derretimento certinho do seu chocolate, aferindo ali a temperatura, não errou em nada. Só que o chocolate continua no vidro, então vai subir aí essa temperatura e muita gente erra nisso. Depois faz a temperagem certinha, o chocolate continua derretendo, aí não sabe nem no que errou. E derretimento de chocolate, gente, é paciência. É melhor ser assim do que você perder. Vocês viram que ali toda vez eu mexi e quando o meu chocolate já tá quase derretido, eu venho com o meu termômetro. Para mim, gente, é impossível trabalhar com chocolate sem utilizar o termômetro. Não precisa ser exatamente esse, pode ser aquele de espeto também, porque o termômetro, ele tem a precisão. Às vezes a gente pode achar que chegou na temperatura certa, mas não chegou. E outra dica também, tá, gente? Se você for fazer em banho-maria e se você tiver o termômetro também ajuda muito. Por quê? Para derreter em banho-maria, você não vai ficar lá derretendo o seu chocolate com o fogo da água ali ligado. Você vai aquecer essa água, desligar o seu fogo e depois você vem com o seu chocolate em banho-maria. Senão você também superaquece. Ali vocês viram que eu cheguei na temperatura que pediu o fabricante, que era entre 45 a 50 graus no derretimento. Agora eu vou fazer a temperagem utilizando o Micril. Como eu estou com pressa e aqui o meu refratário está morninho e eu preciso esfriar esse chocolate rápido, eu vou trocar ali de refratário, esse está friozinho. Eu vou deixar ele bem sequinho, porque chocolate aqui é inimigo de água, tudo precisa estar bem sequinho. Vou transferir esse chocolate para o outro refratário e vou abaixar a temperatura dele fazendo movimentos mesmo para 34 graus, para eu acrescentar o meu Micril. Caso você não tenha pressa, gente, pode deixar o seu chocolate ali quietinho, abaixando a temperatura sozinho. Aqui, com a utilização do Micril, você não precisa abaixar a temperatura do chocolate em movimentos, conforme fala o fabricante. Mas isso é porque eu estou utilizando o Micril, tá, gente? Já vou mostrar para vocês. E aqui uma outra coisa também. Assim que eu acrescentar o meu Micril na temperatura de 34 graus, eu não preciso esperar abaixar mais a temperatura, não. Acrescentando o Micril, eu já posso colocar nas minhas forminhas e moldar o meu chocolate. E, gente, eu não estou fazendo propaganda do Micril, eu realmente utilizo ele nas minhas produções. Já tem vídeos aqui para vocês eu utilizando ele. O Micril é esse daqui, gente, eu comprei na loja Santo Antônio pelo site mesmo, eu paguei um preço ótimo. E, a princípio, você pode achar o Micril caro, mas no fim do vídeo eu vou falar para vocês quanto eu gastei de Micril aqui para essa produção. E aqui a quantidade de Micril é 1% do peso do chocolate, ou seja, se aqui eu tenho 400 gramas, eu vou utilizar 4 gramas de Micril. Passo ali na peneirinha, porque ele é uma manteiga de cacau, às vezes dá umas bolinhas a mais.
Agora eu vou misturar muito bem esse micril, até que não apareça nada. Porque tem que misturar muito bem, principalmente nesses chocolates mais escuros. Se não mistura, depois que ele cristaliza, gente, fica todos os pontinhos lá do micril sem misturar direito. E você que tá conhecendo o micril agora pode perguntar, muda o gosto? Não, gente, não muda o gosto, é uma manteiga de cacau e essa manteiga de cacau também compõe o próprio chocolate. E quais as vantagens que eu encontro no micril? Agiliza a minha produção muito, não tem como eu errar a temperagem, se eu respeitar o derretimento ali do chocolate. E também traz mais estabilidade para esse chocolate, ele fica mais resistente ao calor. Mas caso você não utilize o micril e for utilizar o chocolate nobre, você faz a temperagem conforme indica o fabricante. Já misturei bem o meu micril e, gente, aqui eu já posso utilizar, não precisa abaixar mais a temperatura para moldar esse chocolate. E as forminhas que eu vou utilizar vai ser a mesma que eu utilizei no outro vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Essas forminhas são de 3 partes e está passando aqui na tela para vocês a referência delas. Aqui são 2 modelos diferentes, porém com o mesmo fabricante, tá? Vou utilizar as duas. Ali, vou fazer como todas as forminhas, colocar o chocolate até a marquinha indicada do fabricante. Vou colocar nas 2 cavidades. Vou dar as batidinhas para retirar todo o ar. Venho com a parte do meio, que é a parte de silicone. Depois, eu venho com a outra parte de acetato. Aperto bem até que preencha toda a cavidade e aquela parte ali aonde eu vou quebrar, eu dou sempre uma apertadinha a mais para ficar mais fácil. Feito isso, eu vou virar a forminha e vou levar pra geladeira nessa posição, geladeira, tá, gente? Agora, eu quero dar mais uma dica do micril. Aqui, eu vou pegar o micril e vou passar diretamente ali no acetato da minha forminha. Aqui eu vou fazer só uma casquinha, porque depois eu quero mostrar o que acontece quando eu utilizo assim o micril. Distribuir bem ali o micril com a ajuda do guardanapo, só um pouquinho, tá, gente? Feito isso, eu vou fazer do mesmo jeito, colocar o chocolate até a marquinha indicada do fabricante e vou vir com as outras 2 partes da forminha. E levar para a geladeira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o chocolate branco. Eu não preciso explicar tudo novamente, né, gente? Vou fazer o derretimento no micro-ondas, olhando também o que o fabricante pede. E depois, eu vou fazer a temperagem utilizando o micril. Vai ser do mesmo jeito? Sim. Cheguei nos 34 graus, vou adicionar o meu micril, o meu chocolate está prontinho para uso. E aqui eu também tenho 400 gramas de chocolate, ou seja, vou utilizar também 4 gramas de micril. Estou utilizando esse chocolate aqui e também vou olhar atrás o que o fabricante fala. Uma outra dica também, tá, gente? Para você saber se é chocolate nobre, precisa estar escrito chocolate. Muitas pessoas falam, ah, chocolate nobre é o chocolate em barra. Não é, hoje em dia tem de todos os tipos de chocolate de gotinha e barra. Se estiver escrito cobertura ou sabor chocolate, é a nossa famosa cobertura fracionada, que eu gosto também e muito da cobertura. Agora, eu vou fazer o derretimento do chocolate, vou fazer a temperagem do micril do jeitinho que eu mostrei pra vocês, vou preencher ali as minhas forminhas, também mostrei, e vou levar pra geladeira até que cristalize. E para saber se está bom, tá vendo ali a minha forminha? Percebam o brilho que ela está. Esse brilho vai sumir, vai ficar opaco. Já fiz também com a outra forminha, agora vou levar para a geladeira. Feito isso, eu também vou preparar a base desse ovo. Aqui é uma forminha de pão de mel. Vou deixar a referência para vocês na descrição, porque eu também não sei agora. Essa forminha também é de 3 partes, porém eu não vou utilizar e nela também ali tem uma marcação. Eu vou seguir a marcação para eu tentar deixar bem retinho. Gente, essa forminha é uma regra? Não, você pode utilizar o que tiver aí dentro das suas possibilidades. Também vou dar umas batidinhas para retirar o ar e vou levar para a geladeira até que cristalize. Aqui o meu chocolate já cristalizou. Percebam, gente, que sumiu o brilho, ficou opaco, então ele já está pronto. Para desenformar, eu vou retirar a primeira parte de acetato e depois o silicone.
E, gente, essa temperagem fica perfeita, eu falo que não tem como errar. Vocês vão perceber como solta super fácil aqui da minha forminha. E ali, a manchinha que vai ficar em uma das minhas casquinhas sai, tá, gente? Essa casquinha ainda vai suar, então ela some. Feito isso, eu vou retirar as rebarbas. E, gente, aqui, se você já quiser quebrar essa parte ali onde tem uma marcação, aproveitando, né, que ele ainda tá friozinho da geladeira, pode quebrar. No chocolate branco eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu fiz no chocolate branco que eu me toquei que dava. E essa casquinha aqui é a qual eu passei Micryl na forminha, vou desenformar, vou deixar ela reservada em uma forma com papel manteiga, depois eu mostro pra vocês o resultado. Vou desenformar a próxima só pra mostrar pra vocês, porque a forminha é diferente. E, gente, vocês viram? Eu só puxei o silicone, a casquinha já tava soltando. Vou retirar as rebarbinhas de todas. Aqui já desenformei o meu chocolate, agora eu vou mostrar pra vocês o que que muda eu passando o Micryl na forminha. Esses dois primeiros que eu estou mostrando pra vocês, tá vendo que ele tá suando bastante? E esse eu passei Micryl. Ele não sua tanto conforme os outros quando passa Micryl na forminha. Mas isso não é uma regra, tá, gente? É só uma dica que eu quis passar aqui pra vocês. E, gente, esses aqui do lado, que seria uma casca desenhada, texturizada, eu prefiro esses para trabalhar em todos os sentidos. Já vou falando para vocês o porquê. Vou desenformar o chocolate branco. Vocês viram que eu puxei o silicone? Ele já soltou da minha forminha. Sinal que a temperagem tá boa, né? E ali, gente, na hora que eu puxei, eu vi que ele soltou sozinho. Aí que eu tive a ideia de quebrar os outros, o ao leite. Então, não precisa passar a faca morna. É só a gente virar e quebrar, como eu compartilhei com vocês no outro vídeo. Eu passei a faca, não precisa, gente. Assim é menos trabalho, nem precisa ficar aquecendo a faca. Feito isso, eu já retiro todas as rebarbas e ali do topinho do ovo também. Aqui tem que retirar a rebarba porque a gente quebrou. Nessa que quebra, fica uma rebarbinha nas duas partes. Tem que retirar, senão depois não dá o encaixe pra fechar. Vou desenformar o próximo também, só pra mostrar o resultado. Gente, por que que eu prefiro essa forminha aqui? Uma que, pelos desenhos dela, ela não aparenta suar tanto. Pode ser até impressão minha, mas todos os meus testes eu percebi isso, que ela é bem melhor. E outra coisa, depois, para os encaixes das pecinhas, mesmo a gente utilizando luvas, a outra forminha, por ela ser totalmente lisa, às vezes fica com uma marquinha ou outra de dedo. E a outra forminha lisinha, ela é melhor quando a gente vai fazer detalhes, que nem eu vou mostrar pra vocês com a Nutella, ou então detalhes com o próprio chocolate na casquinha, que eu quero trazer também nos próximos vídeos. E, gente, não falei, toda vez que você for trabalhar com chocolate ou cobertura, utilize luvas para você não marcar o seu chocolate com as suas digitais. Aqui vocês viram que eu desenformei, quebrei, né, gente? Mostrei ali quebrando pra vocês. E agora é só retirar toda a rebarbinha que fica. Agora eu vou quebrar aqui o chocolate blend pra mostrar pra vocês que realmente dá pra quebrar. E, gente, escuta o barulhinho. Sinal que a temperagem está ótima, né? E eu super recomendo o Micryl por várias vantagens. Vou desenformar a base também, e eu fiz base branca e base ao leite. E, gente, aqui tá aparecendo mais casquinhas porque eu estava preparando mais ovos também. Casquinhas prontas e agora eu vou começar a montagem. Aqui eu vou juntar a casquinha blend com a casquinha branca para combinar bem aí com o sabor, mas não é uma regra. E uma outra dica também, se a sua casquinha estiver suando muito, deixa sair um pouquinho essa umidade para depois você juntar as pecinhas, assim a gente evita menos marquinhas de dedo. E agora vamos juntar essas casquinhas. Aqui eu vou utilizar a forma,
que eu dei uma leve aquecida. Você pode utilizar a técnica também de passar chocolate na bordinha, mas como eu já falei, dá muito mais trabalho e a gente sempre precisa pensar em uma produção grande de Páscoa. Então, aqui é só aquecer a forma, aquecer, tá, gente? Não esquentar demais, senão queima o chocolate. Se você não tiver termômetro, você pode encostar a mão ali, você sentir um pouco de calor, já vai derreter um pouquinho esse chocolate, aí sim você já pode começar a unir as pecinhas. No caso, unir as casquinhas, né, gente? Aqui eu só liguei o meu fogo e já desliguei. Esse calorzinho aqui da forma, eu vou conseguir unir todos os meus chocolates. E aqui, gente, é só para segurar, só para unir mesmo esses chocolates, porque depois o que eu vou selar mesmo vai ser a parte de dentro. Passei o chocolate bem rapidinho na forma, só para dar uma leve aquecida. Vou unir as duas partes e ali do lado de fora, que ficou um pouquinho de chocolate, é só passar a luva que já tira. E aqui eu tento deixar o mais retinho possível. Se precisar, eu coloco na minha bancada ali e seguro as pecinhas para colar, assim não tem como ficar torto. Vou fazer isso com as tampinhas também. Já fiz por todas e seca bem rapidinho, aqui é só para dar uma seladinha, não precisa voltar para a geladeira. E agora sim eu vou selar essas casquinhas e não correr risco de abrir. E se você quiser mais informações sobre o Micril, aqui no canal já tem um vídeo detalhado, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E agora eu vou passar o chocolate com a ajuda do pincel, dentro ali da casquinha, mas só pegando nos encaixes dessa montagem. Aqui sim vai selar bem essa casquinha, você pode colocar até recheio pesado que ela não vai abrir. Então, sela bem e aqui dentro o cliente não vai ver. Vou fazer por todas. E nas tampinhas, gente, eu só vou dar uma seladinha nos cantinhos para ela não correr o risco de abrir, porque aqui a tampinha não vai recheio, então não tem tanto risco como a base principal. Feito isso, eu vou deixar secar bem esse chocolate para eu começar a rechear com segurança as minhas casquinhas. Não levei para a geladeira novamente por conta do meu ambiente, mas se no seu tiver essa necessidade, pode levar sim novamente para a geladeira para secar mais rápido esse chocolate. Meu chocolate já secou, já vedou bem essa casquinha, agora eu vou fazer a última etapa da montagem. Aqui, gente, eu peguei um pouquinho de cobertura, mas se você não tiver, pode continuar com o chocolate nobre mesmo. Coloquei um pouquinho ali da cobertura na base e venho com a minha casquinha. Seguro um pouquinho e seca rapidinho. E vou fazer isso por todas as casquinhas. E aqui os meus recheios já esfriaram totalmente. Vou colocar ele em uma manga de confeitar só para facilitar, para rechear. Se você não tiver, pode utilizar a colher mesmo. E agora, para a montagem, você pode começar com o recheio que você quiser. Aqui eu vou mostrar também, porque combina. Ah, gente, eu coloquei o recheio em uma manga de confeitar e também com um bico 1M. Esse eu vou começar com um recheio de chocolate ao leite. Coloquei uma camada do recheio. Venho agora fazendo fiozinhos de Nutella. Aqui é a Nutella pura mesmo. Essa Nutella eu coloquei na manga de confeitar e cortei a pontinha. Coloquei ali um pedacinho do bombom Kinder Bueno que eu cortei ao meio. Agora eu venho com o recheio branco subindo. Aqui, gente, eu vou deixar esse mais baixinho porque eu quis trazer várias opções para vocês. E para finalizar esse acabamento, aqui eu tenho a Nutella pura, eu vou colocar ali em toda a lateral do meu ovo. A Nutella pura, tá, gente? A mesma que eu coloquei ali no meio do recheio. Coloquei mais um pouquinho de Nutella no recheio. Feito isso, eu vou finalizar com brigadeiro branco, que eu passei no granulê, e o bombom Kinder Bueno. Só pedacinhos, tá, gente, aqui do bombom Kinder Bueno, senão o custo fica muito alto. E o próximo eu vou fazer do mesmo jeitinho, colocar o recheio de chocolate ao leite e fiozinhos de Nutella. Aqui a única coisa que eu vou mudar, vou subir mais um pouquinho esse recheio e não vou finalizar nada nessa casca porque ela é desenhada.
E esse eu vou finalizar com granulados, vou colocar ali na lateral. E bombom Kinder Bueno. E, gente, no outro vídeo vocês me perguntaram muito o tamanho dessa casquinha. O fabricante não deixa nenhuma referência sobre isso, mas aqui ele é um pouquinho maior do tamanho do ovo de 250 gramas. E essas casquinhas, gente, foram feitas pra gente uni-las e rechear. Então, não tem nem como o fabricante falar pra gente um peso aproximadamente, porque esse peso vai mudar de acordo com o recheio, porque tem recheio que pesa mais e recheio que pesa menos. E, gente, um conteúdo desses com muitos detalhes, não tem como eu fazer um vídeo curto. Eu vou até tentar o próximo, tá? Deixar um pouquinho mais curto. E também, gente, não tem como eu não falar. Depois vem muita gente aqui e fica falando que eu falo demais. Mas se você tiver pressa, o YouTube, ele deixa disponível pra gente acelerar o vídeo também. Nessa montagem, eu vou finalizar com o recheio de chocolate para mostrar para vocês todas as possibilidades. Enquanto isso, eu já vou falando o custo dessa receita, eu vou deixar passando aqui na tela todos os valores para vocês. Eu gastei nessa produção que me rendeu 4 ovos, R$ 69,73. Lembrando que eu coloco tudo, tá, gente? Até a Nutella do meio e da finalização eu preciso colocar também. Ali, gente, R$ 9,90 é da caixa da etiqueta e cada caixa me custou aproximadamente esse valor, já vou mostrar para vocês. O aplicativo sugere para eu vender por R$ 65,23, vou vender por R$ 65. O Micrio saiu para mim nessa produção por R$ 1,62. Como eu falei, que a princípio parece ser muito caro o Micrio, mas a gente sempre usa ele fracionado. E só lembrando, tá, gente? Faça sempre os seus cálculos em cima dos seus gastos para você não ter prejuízo. E esse ovo eu vou manter em refrigeração e aqui para mim a validade fica até de 10 dias na geladeira. E o brigadeiro que eu utilizei aqui é brigadeiro de enrolar, tá, gente? E vou deixar mais informações para vocês na descrição. E finalizados os nossos ovos, olha que lindeza. E, gente, não dá tanto trabalho assim não, como muita gente está falando, tá? É assim, dá trabalho, porque é o nosso trabalho. Mas como é algo novo, é só pegar prática. E, gente, aposte nesse ano e com certeza esse ovo veio pra ficar. Então, bora praticar aí e fazer muitas vendas. Depois eu finalizo com a minha logo, porque vocês sabem que eu deixo fotos pra vocês lá no meu grupo do Facebook, tá, gente? Eu vou deixar disponível por lá. Depois é só encaixar a tampinha e aqui eu também tava colocando pra foto. E eu já vou erguer aquela tampinha ali que está com a Nutella pra eu mostrar pra vocês que dá tudo certo, não estraga nada. Já vou mostrar a caixa também, vou colocar dentro. E a caixa para esses ovos eu comprei na medida de 500 gramas. É a caixa maleta e eu comprei também na loja Santo Antônio. Eu compro tudo pelo site. A caixa eu compro assim, com 6 unidades, e ela vem e é só eu montar. E como eu falei, a medida é de 500 gramas. E eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma, eu sempre preparo com muito carinho. E se você chegou até aqui, deixa uma sugestão para mim, para eu preparar como essas casquinhas no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, compartilhe muito para mais pessoas, assim você ajuda também o canal a crescer. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!